Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 12 do ENAD 2017, Engenharia Elétrica, que trata sobre lei de resfriamento de corpos ou lei de resfriamento de Newton. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Questão 12, ENAD 2017, que diz assim: de acordo com a lei de resfriamento de corpos, a taxa de variação da temperatura de um corpo é relação ao tempo de um corpo em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente. Então, taxa de variação da temperatura é derivada, né? dt é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo, né? Tc, menos Ta, temperatura ambiente. Considere que T de T é a temperatura do corpo em função do tempo. A é a temperatura do ambiente. T é o tempo e K é a constante de proporcionalidade. Nesse contexto, o modelo matemático correspondente à lei de resfriamento de corpos e a função resultante de sua resolução são dados, respectivamente, por, e aí seguem as alternativas. Então, vamos lá, né? Primeiramente, como foi dado aí no enunciado, a gente tem que lembrar que taxa de variação nos remete à derivada. Tá? Então, a derivada da temperatura, dt maiúsculo sobre dt, né, é diretamente proporcional à diferença entre a temperatura do corpo, que ele está chamando de T maiúsculo, menos a temperatura ambiente, que ele está chamando de A. Antes de seguirmos, né, é importante a gente fazer uma breve contextualização, né, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, tá? Que diz, né, pela segunda lei da termodinâmica, corpos com maior temperatura cedem calor para corpos com menor temperatura até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Em outras palavras, a energia térmica flui naturalmente do objeto mais quente para o mais frio, até que a temperatura de ambos se iguale. Esse processo é fundamental para entender fenômenos como o equilíbrio térmico e a forma como o calor se propaga. Essa definição da segunda lei da termodinâmica é uma definição que nos diz, né, vamos considerar o lado positivo, né? Ou seja, corpos com mais calor cede para corpos com menor calor. Mas aqui na nossa questão, a gente está falando como taxa de resfriamento de Newton, ao contrário, né? Ou seja, vem, né, do corpo, né, menor temperatura para o de maior temperatura, visando o resfriamento. Portanto, né, a constante que ele está sinalizando ali, o K, né, vai ser um sinal negativo, né, vai ser o caminho inverso, tá bom? Então, a lei de resfriamento de Newton descreve a taxa de perda de calor de um objeto para o ambiente circundante. Em resumo, a lei afirma que a variação da temperatura do objeto em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura do ambiente, como foi até citado no enunciado. Então, de uma forma ampla, nós temos que a variação da temperatura sobre a variação do tempo é menos K, que multiplica a temperatura do corpo menos a temperatura ambiente. Adotando, né, os termos do enunciado, considerando taxa de variação, né, a gente tem o seguinte, né, dt maiúsculo sobre dt minúsculo igual a menos K, T menos A, conforme, né, os dados do enunciado. Tá bom? Agora, diante dessa expressão, vamos trabalhar, né, de tal forma a chegarmos à nossa conclusão final. Então, o que nós temos aqui? Se a gente passar o T menos A aqui para baixo, né, e o dt para o outro lado, multiplicando, a gente tem que dt maiúsculo sobre T maiúsculo menos A é igual a menos K, né, vezes dt. Tá bom? Agora, integrando os dois lados, né, o que eu tenho? Integral dt T menos A é igual a integral de menos K dt. Essa integral aqui, como já sabemos, é o log neperiano de T menos A, ok? E aqui
é menos K vezes T, mais C, mais uma constante, né? Ou vou chamar aqui de K0. Logaritmo neperiano de T menos A igual a menos KT mais, né, a constante K0. Tá? Para eliminar esse log neperiano, né, eu posso colocar na exponencial, não é isso? Dos dois lados. Então, E elevado a log neperiano de T menos A igual a E elevado a menos KT mais K0. Mas eu sei que E elevado a log neperiano de alguma coisa é essa alguma coisa. Então, no caso aqui vai ser T menos A, que é igual a E elevado a menos KT mais K0. Aqui ainda eu posso desmembrar esse E elevado a menos KT mais K0, essa potência, né, com expoente somando, é o mesmo de a multiplicação de potências de mesma base. Então, vou ter que T menos A é igual a E elevado a menos KT, que multiplica E elevado a K0. Sendo que esse E elevado a K0 é uma constante que eu vou chamar de C. Tá? C aqui. Ok? Então, partindo aqui para o outro slide, T menos A, temperatura do corpo, menos a temperatura ambiente, é igual a menos é igual a E elevado a menos KT vezes C. Tá? Então, daqui, eu vou fazer o seguinte, passar a temperatura ambiente para o outro lado, né? Como está aqui, ó, para a gente caminhar para o final da nossa questão. Então, vai ficar a temperatura do corpo, que é T maiúsculo, igual a temperatura ambiente A mais C, que multiplica E elevado a menos KT. Então, para a gente eliminar esse C aqui, né, vamos calcular a temperatura inicial, o T0, tá? Que eu vou fazer aqui, ó, T0 igual a mais C, E elevado a menos KT, que o tempo é zero. E elevado aqui, menos K vezes zero, é elevado a zero, dá 1, né? Então, eu vou ficar aqui o meu T0, né, igual a A mais C. Então, meu C, né, vai ser igual a T0, o A passando para o outro lado. T0 menos A igual a C. Substituindo T de 0 menos A aqui no lugar do C, eu tenho, né, finalmente, meu T em função do tempo. Né? A mais T de 0 menos A, que é o C, que multiplica E elevado a menos KT. Então, essa é a segunda expressão que eu preciso. Tá? Então, vamos lá nas alternativas, né? Então, nesse contexto, o modelo matemático correspondente à lei de resfriamento de corpos e a função resultante de sua resolução são dados, respectivamente, por. Aqui, se a gente observar, já poderia eliminar, ó, a B, porque o K é negativo, ó, a B, a D e a E. Ficaremos só com a A e a C. Né, a lei de resfriamento de corpos, como a gente viu, é derivada da temperatura do corpo em função do tempo, menos K, que multiplica T menos A. Temperatura do corpo menos a temperatura ambiente. O C, ok, perfeito. Então, aqui a primeira parte está ok. Agora, vamos ver a segunda parte que a gente achou. T de T vai ser T de 0 menos A, né, que é o C, é elevado a menos K para T, mais o A. Então, essa alternativa A está correta. Vamos ver a C. Menos K, T menos A. Desculpa, T de T igual a E elevado a menos K para T mais A. Não, aqui ainda faltou esse outro termo. Então, a resposta é a letra A, como a gente calculou. Espero que a questão tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço mais uma vez que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, deixando o seu like. Eu agradeço, né, pela sua participação, convidando você para os próximos vídeos. Então, até lá!